disso é que é estática, né? Os dois enunciados falam em sistemas que estão parados, né? Então, a soma das forças que atuam sobre o sistema tem que ser zero, né? É o que é o entendimento que a gente tem do que é um sistema estático. E aqui a gente tem o quê? Um bloco que ele está suspenso por dois cabos. Um cabo ligado à parede, aqui tem uma parede, e o outro cabo ligado ao teto. Por que, em geral, a gente usa mais de um cabo? Por questões até de segurança e de distribuição das forças, né? Um cabo só, se ele partir, ele derruba o bloco, né? Então, em geral, a gente tem aí até mais que dois cabos por segurança e a distribuição das forças entre esses cabos depende não só do que ele está sustentando, mas também dos ângulos que esses cabos formam, e é o que a gente vai começar a investigar para essa estrutura aqui. Tá todo mundo enxergando a tela? Sim, senhor. Os dados deste primeiro exercício são os seguintes. Ó. O bloco tem uma massa de 80 quilogramas. O ângulo alfa é de 120 graus. E o ângulo beta é de 60 graus. Tá? O primeiro passo para resolver qualquer problema desse tipo é onde eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas. Tá? A origem do sistema de coordenadas, ela normalmente é colocada num ponto onde as forças que a gente identifica que estão atuando convergem. Então, primeiríssimo passo é que forças estão atuando aqui. Tá? Então, a primeira delas, que é aí a causa, digamos assim, do sistema ter sido construído, é a força-peso. Esse bloco que está suspenso, ele é puxado para baixo pela Terra. Por que ele não cai? Porque tem dois cabos sustentando ele. Um deles exerce uma tensão que eu vou chamar aqui de T1, poderia usar qualquer outro nome, tá? Não é obrigatório chamar de T1. E outra, T2, nesse cabo aqui da esquerda. Tá? E aí é fácil ver que se eu prolongo esse vetor peso, ele vai no vértice aí que une essas duas forças. Então a gente tem aqui nesse ponto um bom lugar para colocar a origem do sistema de coordenadas que a gente vai usar para começar a analisar o sistema. Então eu vou colocar o eixo X do sistema passando por aqui, horizontal, daqui até lá. Isso deveria ser uma reta. E o Y ao longo aí, passando pela força, né, peso. Tá? Então, agora, tendo já esses eixos cartesianos definidos, a gente pode usar aquela forma de escrever os vetores, né, que a gente chamou aí de decomposição cartesiana. Ou seja, que cada um desses vetores tem uma componente no eixo horizontal e outra componente no eixo vertical. Então, por exemplo, o vetor T2, ele tem uma componente que puxa o bloco ao longo do eixo X da esquerda para a direita, e ele tem uma outra componente que vai puxar o bloco de baixo para cima. Então, aqui seria a componente T2x e aqui a componente T2y. Já o T1, ele tem também duas componentes, só que uma delas puxa o bloco ao longo do eixo horizontal da esquerda para a direita, que é a componente T1x, e o outro puxa o bloco para cima, que é a T1y. Tá? A rigor, né, se eu tivesse feito o desenho todo em escala, esse comprimento aqui seria igual a esse. Tá? Não está igual porque, enfim, eu não consigo fazer o desenho em escala. Mas olhando componente a componente, qual é a condição que a gente tem
para impor que a soma das forças tem que ser zero. Se eu tenho uma força que puxa o bloco da esquerda do centro para a direita e outro do centro para a esquerda, para que esse bloco não tenha movimento horizontal, T2x e T1x têm que ser iguais, em módulo, e ter sentidos opostos, o que a gente já verifica aqui pelo desenho. Já as componentes y, T1y e T2y, somadas, elas têm que anular o efeito da força-peso. Então, matematicamente, como é que a gente expressa aí a primeira lei de Newton para esse sistema? Se o sistema está em equilíbrio estático, significa que T1x tem o mesmo módulo, a mesma intensidade que T2x, e por outro lado, T1y somado a T2y tem a mesma intensidade da força-peso do bloco. Tá? Então, essa é a condição que vem lá da primeira lei de Newton para garantir que esse sistema está em equilíbrio estático. Agora, um pouco de Professor, matemática. T1Y? T1y e T1Y mais T2y. T2Y? Isso. Ah, tá, beleza. É que são as duas... as horizontais se anulam mutuamente, né? Uma anula a outra. E as verticais, somadas, anulam o peso. Tá? E aí a gente passa agora a fazer um pouco de matemática, que é a parte que vocês não gostam, né? Primeira coisa que eu preciso para escrever essas componentes é identificar os ângulos, né? Então, olha só, aqui nós temos um ângulo de 120 graus. Tá? Meia circunferência, que seria tudo isso aqui, tem 180 graus, não é isso? Então, se esse daqui tem 120, esse cara aqui tem 60. Ok? E aí a gente observa o seguinte, aqui ó, nós temos um triângulo retângulo, com 60 graus aqui nesse ângulo, com 90 graus aqui, e, portanto, quanto sobrou para cá? 30. Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é de 30 graus. Tá? Do outro lado, nós temos aqui 60 graus, está no enunciado. Tá? E aí, de novo, ó, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Tá? Se esse ângulo tem 60 graus, esse aqui é o de 90 graus, aqui sobrou 30. Se aqui tem 30 graus, então o ângulo que me interessa, que é esse aqui, ele é de 60 graus. Então, os dois ângulos aí que nós temos maior interesse estão aqui, 30 graus para o vetor T1 e 60 graus para o vetor T2. São os ângulos de interesse aí na solução do problema, tá? Sabendo disso, né, aquela aula que nós tivemos só sobre vetores, então, a gente pode concluir que T1x é T1, tensão 1, vezes o cosseno de quem? Do ângulo que ele forma com a horizontal, cosseno de 30 graus. Já a componente vertical desse vetor T1, ela é oposta ao ângulo de 30 graus, portanto, ela é T1 seno do ângulo de 30 graus. Do outro lado, T2x é a componente que fica aqui adjacente, grudada no ângulo de 60. Então, T2x é igual a T2 vezes o cosseno de 60 graus. E T2y, que é oposta ao ângulo de 60 graus, vai ser o T2 seno de 60 graus. Tá? Eu vou agora pegar estes resultados aqui, nessa distribuição dos vetores em componentes, e vou levar isso para a equação da primeira lei de Newton.
Tá? Como é que vai ficar, então, a condição aí da primeira lei de Newton para que esse objeto permaneça em equilíbrio estático? Vai ficar assim: T1x, que é o T1 vezes o cosseno de 30 graus, tem que ser igual ao T2 cosseno de 60 graus. Por outro lado, o T1 seno de 30 graus, somado ao T2 seno de 60 graus, tem que ser igual ao peso. O peso é de 800 newtons. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, né? Então, nesse caso, 80 vezes 10, logo o peso de 800 newtons. Se nós olharmos para cá agora, a gente vê o seguinte: nós temos aquele clássico da matemática de duas equações e duas incógnitas. Ó. Eu não sei quanto vale o T1, não sei quanto vale o T2. Aqui, de novo, T1 e T2. Então, eu tenho duas equações envolvendo as mesmas variáveis, T1 e T2, e o restante todo das duas equações são valores conhecidos. Ó. Vamos substituir cosseno e seno pelos valores para que vocês tenham essa ideia mais clara. Ó. Então, olha só, T1, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Do outro lado, T2, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Equação de baixo, T1, seno de 30 graus, 1 meio, mais T2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tudo isso igual a 800. Então, é aquilo que o professor lá da matemática chama de problema com duas equações e duas incógnitas, ou sistema, né, de equações. Que tem uma solução, tem várias possíveis soluções, né, formas, né, de solução. Eu vou usar a que é mais simples para esse tipo de problema, que é a substituição. Tá? Então, aqui, olha, nós temos um meio desse lado, um meio desse lado. Portanto, eu tenho uma relação que diz que T2, a tensão, né, desse lado, é igual à tensão do outro lado, T1, vezes a raiz de 3. Esse resultado eu vou substituir na equação de baixo no lugar do T2. Por que que eu faço isso? Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter T1, T1 e o restante números. Ou seja, eu posso calcular o valor de T1. Eu resolvo o problema desse jeito. Tá? Vamos fazer isso então. T1 vezes... Oi, pode perguntar. Não tem problema fazer o contrário, né? Se eu fiz o contrário, ao invés de achar o T2, eu achei o T1. Não, dá a mesma coisa. Então tá bom. Só que você ficou lá com 1 sobre raiz de 3, né? Isso. Tá. Não, tanto faz, é uma escolha. Tá, tá bom. Fazendo essa escolha, tá? T1 vezes 1 meio, mais aí T2. No lugar de T2, quem que eu vou colocar? T1 raiz de 3, que vem da equação de cima. Então, aqui T1 raiz de 3. Seguindo, né, já substituiu T2 por T1 raiz de 3. Quem vem? Raiz de 3 dividido por 2 igual a 800. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, isso aqui fica T1 vezes 1 meio mais T1, deixa eu manter a ordem para não confundir, vezes 3 sobre 2 igual a 800. Vou colocar o T1 em evidência, que ele tem nos dois termos, né? Então, aqui fica 1 meio mais 3 meios igual a 800. Denominadores iguais, somos numeradores. O que eu vou ter, então? T1 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 800. 4 dividido por 2, sobrou um 2 aqui em cima. Logo, o T1 é igual a 400 newtons.
E aí, chegando no resultado para T1, o que eu faço? Eu volto lá no resultado que eu tinha obtido para o T2 e calculo o valor de T2. Ó. T2, então, é igual a T1, 400, vezes raiz de 3 newtons. Eu poderia deixar o resultado assim, né, em termos de raízes, ou eu posso fazer o cálculo. Né? Eu pego a calculadora e faço lá 400 vezes a raiz de 3, que dá aí aproximadamente 693, dá 692,8, né? A rigor, a gente pode dizer que é aproximadamente 693 newtons. Tá? Então tá aí a solução do quanto que este cabo tem que suportar nessa condição de 400 newtons e quanto que este cabo precisa suportar, que é 693 newtons. Notem que qualquer alteração desses ângulos vai causar uma alteração nesses valores. Tá? Então, a soma aí a tensão que suportam, ele depende não só do peso que está pendurado ali, mas também de como que eu faço essa distribuição de forças. Tá? Se eu tivesse dois ângulos iguais, eu teria forças iguais. Como eu tenho ângulos diferentes, eu tenho distribuições de força diferentes. Tá? Então, por exemplo, numa estrutura desse tipo aqui, eu preciso tomar cuidado se eu tenho, tipo, cabos que suportam até 1000 newtons, ok. Mas se eu tiver cabos diferentes, com especificação diferente de um lado do outro, muito cuidado nas substituições, porque esse cara daqui, ó, o T1, ele tem uma tensão, ele suporta uma tensão consideravelmente menor do que esse daqui. Aqui suporta 400 newtons e aqui está suportando 693, né? Uma diferença bem considerável, bem substancial. Tá? Professor, Sim? senhor, desculpa, eu me perdi só nessa parte verdinha aí, o T2 é Ó, igual a T1, é dessa formulazinha que está em... Ah, tá, o beleza. primeiro resultado que a gente chegou aqui é que T2 igual a T1 raiz de 3. Aí eu peguei isso, joguei a equação de baixo, e aí fiquei com tudo em função de T1 e cheguei nele. Aí como é que eu faço? Eu volto e Ai, substituo no T1 o resultado que eu obtive ali embaixo, que é o 400. beleza, professor. Beleza, Tá? já achei aqui. Beleza, obrigado. Tranquilo? Olhem com bastante calma essa solução enquanto eu salvo aqui o arquivo, tá? Se tiver alguma dúvida, falem, né? Não deixa para depois, não. É 683 newtons? 693, na verdade é 692,8, Beleza. tá? Que eu arredondei ali para 693. Valeu, professor. Tá? Em geral, quando você trabalha com esse tipo de estrutura, né, como dependendo de quanto tempo ou das intempéries, se isso vai ficar exposto no tempo, se tem maresia, enfim, tem uma série de fatores aí que entram no cálculo. Em cima destes valores, né, é colocado um fator de segurança, né, que pode ser de 30%, pode ser o dobro dele, né? Você nunca vai fazer a estrutura com essa margem assim tão estreita, porque à medida que o tempo vai passando, o material vai perdendo um pouco aí da capacidade dele de manter a estrutura estável e ele pode não suportar mais a carga que foi planejada inicialmente. Tá? Ô, professor, Sim? o comprimento do cabo interfere nisso, na carga? Não. Não. Interfere na resistência do material. Né? O material ele pode ter se ele for mais longo, isso pode ter algum impacto na resistência dele, mas na carga não. O que impacta aí na carga é só o peso e o ângulo.
A carga total suportada, né? Beleza. Porque nesse caso a força, ela, como ele é reto, né? A força se distribui aí ao longo de todo o cabo, né? Imagine o seguinte, ó, é como se você pegasse um cabo como esse daqui, né? Vou pensar numa situação mais fácil, um cabo reto horizontal, tá? Ah, peraí, preciso falar. Professor, Oi. na Copa aqui no Brasil teve um cara que morreu com um cabo de uma câmera, né? E é mais ou menos essa ideia, né? Um cabo. Ali o que aconteceu é que tinha mais de um cabo, me parece, e foi mal feita a estrutura, porque normalmente quando você coloca uma estrutura desse tipo, né, ela é feita com um fator e de maneira que um cabo sozinho suporte, pelo menos por algum tempo, o objeto. Tipo aqui, se esse cabo partir, né, é desejável que esse daqui suporte por algum tempo, né, o peso como um todo. E lá isso não funcionou. Eles tinham feito a conta, acho que mais na casca, um cabo partiu e o outro não suportou. E eu acredito que o cara fez a conta errada ali. Em que sentido? Vamos pensar numa situação em que este cabo aqui da esquerda partisse, né? Quando ele parte, isso daqui não vai ser só 800 newtons, porque ele vai descer. Então ele vai gerar uma carga maior aqui embaixo, ele vai dar tipo uma chicoteada, né? E ele vai causar um torque aqui em cima também. Então o cabo de sustentação ele tem que ser bem mais robusto. Por isso que tem os fatores de segurança que eles são altos, é de 30% para cima, né? A tensão aqui é de 800, de 400 newtons, aí pelo menos 550 newtons para suportar. Aqui é 693, 30% disso vai dar quase 9, vai dar mais de 900, né? Ali eles dimensionaram mal e o treco caiu de uma altura considerável e matou uma pessoa, né? Um acidente que não deveria ter acontecido, né? Ô, Um cabo professor, partir pode acontecer, agora a estrutura despencar porque um cabo partiu não é aceitável. Opa, pode falar. mas esse caso aí, nesse caso específico aí do rompimento, é mais por causa do mau dimensionamento do cabo em si, ou o ponto de ancoragem também leva em consideração a abertura do ângulo, no caso, é o conjunto dos dois, Olha, eu não li ou é o um só? laudo. Eu não li o laudo. Eu não sei se o problema foi exatamente o cabo que partiu ou se o cabo soltou. Porque um outro problema é como é que isso é preso aqui, né? Pelo que eu vi da imagem, não vi imagem de perícia, vi a imagem que todo mundo vê da TV, né? Não me pareceu que o cabo tivesse partido, não. Me pareceu que o cabo soltou mesmo. Não Aí, tinha no caso, cara de. cairia na parte. Aí cairia, vamos dizer assim, na parte do ângulo, então, né? O ângulo de. Do ângulo ou do dimensionamento de como ele foi preso, né? Entendi. Como é que a estrutura foi fixada aqui, né? Porque, assim, o cabo partir, puta, é difícil, ainda mais que o troço era novo, né? É... Muito azar desse cabo ter partido. Agora, uma outra coisa que pode acontecer em estrutura muito pesada, assim, e que não é difícil, né, de acontecer, infelizmente, é que uma dessas coisas tenha caído antes. Porque, assim, se você pegar um objeto de metal e deixar ele cair no chão, quando você pega ele de volta, você olha, em inspeção visual, normalmente ele está intacto. Agora, bate um raio-x dele, você vai descobrir que pode ter causado alguma fratura dentro. E se esse material sofreu isso, ele está com uma fratura interna, quando ele começa a ser exposto à tensão, ele pode ter partido. Né? O cabo dificilmente, mas
as presilhas dele lá em cima, se elas levaram algum tombo considerável, e aí o duro disso é que assim, o pessoal que faz o transporte não fala que deixei cair. Né? Imagina. E na maioria das vezes o cara olha, não, tá novinho, toca o barco que pode usar, né? E quando vai passar por um processo onde tem tanta tensão assim, não pode. Né? A coisa precisa ser Professor, mais... que é na hora de uma montagem mesmo, né? Pode ocorrer alguma coisa que você derrube, né? Pode. Ou é mais difícil? Não, pode acontecer, sim. Imagina o seguinte, o cara tá montando isso aqui lá em cima e deixa esse treco cair, né? Esse treco cai no chão. Será que ele pode continuar sendo usado aqui? Uma coisa é quando você está fixando um armário em casa que uma porca cai no chão. Acontece isso direto. Todo mundo que já montou móvel, fixou prateleira em parede, já deixou cair parafuso, né? Só que ele cai de uma altura pequena, a carga que ele vai suportar não é tão grande assim, né? Mas se for uma carga considerável, por exemplo, o pessoal mais sério que faz escalada, se ele deixa o mosquetão cair no chão, ele para de usar. A vida do cara tá baseado naquilo. Pô. Ele fica pendurado a alturas enormes, pendurado por aquele treco. Se o troço tiver uma fratura interna e partir, babau, o sujeito morre, né? Então, quando eles deixam cair o mosquetão, normalmente não compensa fazer um raio-x, né? Eles não usam mais. Ou pelo menos não usam mais em situações de maior risco. É porque a estrutura interna muda. E isso é um fator de complicação. Do que eu vi da imagem, não me pareceu um cabo. Até porque, quando um cabo desses parte, ele vira quase que uma navalha, né? Eu acho que ele teria atingido mais pessoas, talvez não matado, mas feito um estrago maior. Eu acho que ali o cabo despencou a estrutura mesmo, porque não foi preso direito. Professor, o cabo rompe, costuma chicotear, né, professor? Sim, ele costuma chicotear e ele vem cheio de farpas, né? Eu já vi um AVC na fábrica. Então é meio difícil, né? Ele dá uma chicoteada grande, né? Ele fica fazendo um movimento pendular e ele é bem cortante. Então, ali não me pareceu que tenha sido ruptura do cabo, não. É mais difícil romper o cabo, pelo menos um cabo tão novo assim. O que aconteceu ali, na minha opinião, foi obra feita às pressas, porque tinha que terminar, porque a Olimpíada ia começar e os caras tinham atrasado todas as obras. E aí, ou erraram na hora de prender, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Pressa em obra normalmente dá zebra, né? Quem já tocou até uma obra doméstica sabe, uma das piores coisas que você pode fazer é chegar para a turma, pessoal, ó, vamos lá, a obra tem que acabar, tá demorando muito. Né? Se dá uma pressionada desse tipo, a turma apressa. Depois você vai descobrir o que eles não fizeram, né, na hora da pressa. Né? Se descobrir em pouco tempo, ainda não é tão ruim, né? O duro é que às vezes demora anos para a pressa aparecer, né? E ali nem pode se falar em processo de manutenção, porque pô, não tinha manutenção naquilo, o troço estava sendo inaugurado, né? E ali na Olimpíada foram vários erros. Teve um outro que foi grotesco também e que matou gente, só que aí não aconteceu durante a Olimpíada. Foi a questão lá da pista suspensa, que na primeira ressaca que teve no Rio arrancou. Não sei se vocês viram, tinha uma encosta com pedras ali na beira-mar. Eles fizeram uma parte de uma pista de corrida que ficava suspensa, engatada na pedra, né? Quando teve uma ressaca que as ondas bateram, levou a pista. Era uma ciclovia, professor? Uma ciclovia, isso mesmo, ciclovia, Isso. não era pista de corrida. Levou a ciclovia. Professor, Sim? a que caiu também em São Paulo, acho que foi no estado do Corinthians, também foi na Copa ou foi na Olimpíada? Que caiu um pedaço do estádio lá, alguma coisa assim, que matou um monte de gente também. Esse eu já não lembro. Foi do São Paulo.
Ah, foi do São Paulo, não foi na qual, não, foi muito antes. Ah, tá. Foi muito antes. Ali sim, ali foi erro de manutenção, né? Ah, eu lembro. Os caras estavam. Os caras fazem inspeção visual, ficam adiando manutenção, porque manutenção pesada implica fechar o estádio, e aí a queda na receita e, né, deu no que deu. Infelizmente ali. Essas estruturas são estruturas de metal com concreto suspensas, né? Para deixar aqueles vãos livres maiores nos estádios. O fato dos estádios modernos serem circulares, né, ovais, ele melhora bastante a resistência. Paredes curvas são mais resistentes porque elas distribuem melhor as forças. Mas o troço não tem uma duração infinita, né? Tem que fazer manutenção periódica. E aí, infelizmente, o plano de manutenção dos estádios não era dos melhores. E, sinceramente, não sei se melhorou, não. Tenho minhas dúvidas. Sem contar as barragens também. Das barragens também, né? A das barragens, então, é um problema que ficou. Eu creio ali que eles baratearam muito na manutenção, porque é um sistema francês, que era um sistema considerado muito bom, e eu não sei se eles negligenciaram a manutenção ou se eles negligenciaram o que o pessoal da manutenção estava indicando. Parece que foi isso aí, professor, essa última. Eles É, negligenciaram vamos os, dizer, os o alertas da histórico de. manutenção. Foi o que me pareceu, né? O pessoal da manutenção, pelo menos eu não vi o laudo final, mas o que me pareceu inicialmente ali é que existia um relatório dizendo que precisava parar, precisava fazer manutenção, e os caras, não, vamos tocar o barco porque não está num bom momento financeiro para fazer isso, né? Um pouco o que acontece quando o sujeito pensa, pô, eu não vou fazer a manutenção do carro agora, vou deixar um pouquinho mais para frente, porque eu estou sem grana agora, e aí a manutenção fica muito mais cara, né? Beleza? Podemos resolver o segundo, gente? Vamos lá? O segundo é muito parecido com o primeiro, inclusive um pouco mais fácil pela distribuição dos ângulos, tá? Aqui, de novo, a gente percebe que todas as forças elas se encontram aqui nesse vértice, porque ó, a gente tem agora uma carga maior, uma carga de 100 e... Deixa eu botar uma cor diferente. A gente tem aqui uma carga de 160 kg, 1.600 newtons, tá? Então, peso, né, como sempre, para baixo. E aqui, de novo, duas tensões, dois cabos, né? Um cabo que eu vou chamar aqui de T1 e outro que eu vou chamar também de T2. Notem o seguinte, quanto mais aberto, né, for isso aqui, quanto menor for esse ângulo, né, maior vai ser a tensão. Tá? Então, ó, o fato de que eu tenho aqui um ângulo menor do lado... Vamos fazer a distribuição. Vou traçar o eixo X aqui. Opa, agora ficou torto demais. Eixo X aqui, eixo Y aqui, né, já alinhando com o vetor peso. Tá? Então, X e Y. E aqui a gente tem uma distribuição dos ângulos. Esse aqui está bem fácil, bem mais tranquilo que o outro, tá? Por que eu coloco esses ângulos para vocês assim sempre? Pô, por que o professor não deu o ângulo já para calcular? Porque vocês têm que se habituar com o seguinte: em geral, você vai medir o ângulo que dá para medir numa situação dessas, né? Então, assim, o ângulo do cabo com a horizontal aqui, ele não é fácil de medir, né? O que é fácil de medir é o cabo com a parede. Idem aqui do outro lado, né? E aí, por projeção, você vai saber qual é o ângulo que a horizontal forma com o vetor. Tá? Então, nesse caso, ó, a gente usa de novo o triângulo. Ó.
60, 90, aqui sobrou 30, então aqui vai ser também 60 graus. Do outro lado, ao contrário, 30, 90, 60, 30. Tá? O que acontece? O ângulo menor aqui, né, o braço mais deitado, significa uma maior componente x. Tá? Como a soma das componentes y ela tem que satisfazer ao critério de suportar o peso, ter componentes horizontais maiores implica aumento da tensão no cabo. Então, se você tem uma estrutura que ela está assim, tá? E aí você entendeu que a altura disso aqui não está boa, eu quero fazer isso aqui ficar mais alto. O jeito mais fácil é subir os dois lados, né? Claro. Só que ao fazer isso aqui, né, desci esse ângulo, você nunca pode esquecer que você vai aumentar a tensão no cabo. Por quê? Estes cabos somados, eles vão continuar no eixo Y suportando a carga, mas agora você aumentou a componente horizontal, que uma anula a outra. Então a tensão no cabo vai ficar maior. Tá? Então, isso é um fator bem importante. Ó. Quanto mais alto, eu quero deixar isso aqui bem mais alto, eu vou fazer ele assim. Você aumentou muito, muito a tensão nesses dois cabos ao fazer isso. Né? Quanto mais horizontal estiverem os cabos, maior vai ser a tensão que cada um deles vai ter que suportar. Tá? E você precisa, né, nesse caso, sempre verificar se os cabos que estão ali foram projetados para suportar uma tensão tão maior assim. Então, cuidado. Se eu reduzir, né, a inclinação, né, deixar o cabo mais para baixo, não tem problema. Né, o oposto, porque você está reduzindo a tensão suportada. Tá ok? Ficou clara essa ideia? Se vocês ainda tiverem dúvida, pense no seguinte, ó, se você se pendurar para fazer exercício numa barra, né, o que é mais difícil? Ficar pendurado assim, nossa, essa barra ficou no alto, né? Ou quando você abre mais os braços para fazer o mesmo exercício? O que vocês acham? Isso é mais fácil ou isso é mais fácil? Braço aberto, né, professor? Braço fechado é mais fácil, professor. Braço fechado é mais fácil. Tanto é que o corpo humano, ele usa aqui, de fato, o bíceps para fazer isso. Quando você traz para cá, ele começa a usar o peitoral e as costas, que são músculos maiores, né? O corpo humano, ele tem essa capacidade, né? Nós temos músculos em tamanhos muito diferentes, né? E, portanto, com capacidades diferentes. E aí, quando você muda a posição e passa a exigir mais da musculatura, ele troca o músculo. É um mecanismo interessante do corpo humano, né? Por exemplo, o peitoral é um músculo maior que o bíceps. Então, se você abrir mais, ele passa a usar mais o peitoral que o bíceps, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona aqui. Já tenho os ângulos, tenho o peso total aqui 1.600 newtons. Vamos agora traçar as componentes, ó. T1 tem componente horizontal, T1x, e tem componente vertical, T1y. Do mesmo jeito, T2 tem uma componente horizontal, T2x, e uma componente vertical, T2y. Condição da primeira lei de Newton para que esse sistema permaneça parado, permaneça em equilíbrio, é de que a componente horizontal T1 seja igual à componente horizontal de 2, ou seja, não ter movimento aqui. E no eixo vertical, que a componente vertical de T1 somada à componente vertical de T2
anula o efeito da força-peso. Tá? Usando aí os senos e cossenos, o que nós vamos ter aqui? Que o T1x é o T1 cosseno de 60 graus, já que é o ângulo entre o vetor e o eixo horizontal, que o T1y é igual a T1 seno de 60 graus, já que é a componente oposta ao ângulo, e do outro lado, com 30 graus, T2x é igual a T2 cosseno de 30 graus, e o T2y é igual ao T2 seno de 30 graus, tá? Vou novamente pegar estes resultados e levar lá para a lei de Newton. E aí nós vamos ter, então, que T1 cosseno de 60 tem que ser igual a T2 cosseno de 30. Opa, olha eu errando, ó, já ia perder ponto na prova. Vanessa já ia me corrigir. T1 seno de 60 graus somado ao T2 seno de 30 graus tem que ser igual a 1.600 newtons. Substituindo os valores de seno e cosseno, onde chegamos, T1 vezes 1/2 cosseno de 60 tem que ser igual a T2 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. T1 seno de 60, raiz de 3 sobre 2, mais T2 seno de 30, 1/2, igual a 1.600. Então a gente cai de novo, é um clássico desse tipo de problema, na questão aí de duas equações e duas incógnitas. Tá? Da primeira equação, o que a gente tem? Cancela esse cara com esse cara. Né? A gente tem então que T1 é igual ao T2 raiz de 3. Se eu pego este resultado preliminar e substituo aqui, ou se eu fizesse ao contrário, poderia também dizer que T2 é T1 sobre raiz de 3 e substituir aqui. Dá no mesmo, tá? Chega no mesmo resultado. Então aqui, ó, onde tem T1 na equação de baixo, eu vou substituir por T2 raiz de 3. Então a equação vai ficar assim. T2 vezes a raiz de 3, vezes, seguindo com a equação, raiz de 3 sobre 2, mais T2 vezes 1/2, igual a 1.600. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Vou seguir aqui. Então, nós ficamos aqui com T2 vezes 3 sobre 2, mais T2 vezes 1 sobre 2, igual a 1.600. Vou colocar o T2 em evidência. Sobrou 3/2 e 1/2, igual a 1.600. Denominadores iguais, mantenho o denominador, somos numeradores, 4 sobre 2, igual a 1.600. 4 dividido por 2 igual a 2. Logo, o cabo 2 suporta 800 newtons de tensão. Aí, ó, de novo, eu pego este resultado, volto lá na primeira substituição que eu fiz. Então, eu tenho que o T1, quem é? É o T2, 800, vezes a raiz de 3. Isso vai dar 1.200 e... Deixa eu fazer a conta aqui que eu já esqueci. 800 vezes raiz de 3. Opa! Raiz, né? Isso vai dar 1.385,6 newtons. Tá? Então, T1, 1.385,6 newtons. Tá? Então, temos aí
de novo, as duas tensões que cada um dos cabos vai suportar. Como eu tinha alertado a vocês, né, as tensões superam se você somar as duas diretamente, ela vai dar mais do que os 1.600, porque a gente tem aqui as tensões laterais também, tá? Então, são dois exercícios muito parecidos. Eles servem para que vocês entendam como é que funciona aí a questão da distribuição de forças, né? Lá nos cursos de resistência, esses vértices com 3 forças vão ser bastante ampliados depois, mas o professor vai, né, entender que vocês já conhecem como é a distribuição de forças em cada vértice. Imagine o seguinte, se você olhar a treliça de uma laje, por exemplo, cada triângulo tem uma distribuição desse tipo, de 3 forças, né? E aí você precisa ter um tipo de técnica um pouco diferente para fazer o cálculo total de uma laje ou de uma distribuição maior de forças, quando envolve muito mais forças, né? Dúvidas, pessoal? Comentários? Senhor, ainda bem que eu nem fiz, porque eu errei assim. Em que você errou? Eu peguei aquela outra que você fez como exemplo, aí eu tava colocando 2 vezes P. Ah, mas ali é quando você tem 2 forças iguais. Depois que eu vi. Porque daí quando você tem 2 ângulos iguais, quando os ângulos são iguais, aí você tem T1 igual a T2, né? E aí aqui fica mais fácil. Em geral, você acaba não tendo os ângulos iguais, né? Enfim, é mais comum não ter os ângulos iguais, até por questões aí de estrutura. Mas é bem mais rápido, inclusive, a solução. Tá? O que a gente vai ver na sequência, acho que segunda-feira, né? Segunda-feira tem aula? Tem. A gente vai ver o atrito, ainda considerando o caso estático, a gente vai analisar ainda algumas estruturas com cabos, roldanas e atrito, mantendo ainda a questão da soma de forças igual a zero. E aí, depois que vocês tiverem já alguma familiaridade com essa situação estática, é que a gente vai romper com a estática e começar a colocar os sistemas com aceleração, tá?